Olá! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui a convite da Fisiovital para conversar com vocês sobre assuntos muito relevantes para famílias típicas e atípicas. Muito prazer! Meu nome é Thalita Negri e hoje a gente vai conversar sobre acessibilidade. Bora lá? Vamos comigo? Então, eu quero conversar com vocês sobre acessibilidade porque eu acabei de retornar de uma viagem e eu pude presenciar situações que eu não consigo detectar aqui. A gente foi viajar para os Estados Unidos, eu e meu esposo, e nós vimos lá muitas situações de acessibilidade que são diferentes daqui do Brasil, tanto positivas quanto negativas. E hoje eu quero conversar com vocês sobre 3 pontos muito importantes que nós observamos lá. Mas antes disso, eu quero te convidar para nos seguir lá nas redes. Seguir a Fisiovital lá no Instagram, @Fisiovital com 2 L's. E o meu arroba também, claro, @Minha Especial Vida de Mãe. Lá a gente mostra de tudo. Vocês vão rir, chorar, ficar bem informados e terem vários ataques de fofura vendo a Vicky e a Ana Lu no dia a dia delas. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo você se inscreve, aqui em cima você ativa o sininho para não perder nada e, lógico, deixa um joinha no vídeo se as informações que eu te passei aqui foram relevantes para a sua vida. Vamos falar sobre acessibilidade? Primeiro eu quero fazer um apanhado geral de como é aqui no Brasil. Direitos que nós temos como famílias e pessoas com deficiência e também alguns deveres que nós temos que cumprir para que esses direitos sejam exercidos. O primeiro deles, eu acho que é um dos mais conhecidos, são as filas preferenciais. Em qualquer estabelecimento que nós formos aqui no Brasil, nós teremos filas preferenciais. Filas para pessoas idosas, filas para gestantes, pessoas com deficiência, sejam motoras ou intelectuais, mamães com crianças de colo ou que amamentam. E geralmente alguns estabelecimentos têm mais algumas características. Eu já vi shoppings que têm estacionamento específico para gestantes e outros que não têm. A questão da gestação ainda não é unânime, mas pessoas idosas, filas preferenciais para pessoas idosas, gestantes, pessoas com necessidades especiais ou pessoas com qualquer tipo de deficiência, esses três fatores, sim, têm filas preferenciais aqui no Brasil. Outro ponto que eu vejo na questão de acessibilidade aqui no Brasil são banheiros para pessoas com deficiência. Assim, 100% dos estabelecimentos, para terem o seu alvará, ou seja, a permissão para funcionamento em cada município, em cada prefeitura, eles têm que passar por uma inspeção e devem possuir banheiros para pessoas com deficiência. Muitos deles ainda a gente encontra sem esses banheiros adaptados, porém, a grande maioria já está se adequando às normas de construção, enfim, para que esses banheiros adaptados estejam funcionando nos seus ambientes. Outra coisa, rampas de acesso, corrimão, para que a pessoa possa ter o auxílio para acessar os mais variados locais e também em determinados locais em que não há rampas e apenas escadas, esse local deve ter aqueles elevadores. Você já deve ter visto algum, que é um elevador bem simples, na verdade é uma plataforma que o cadeirante ou a pessoa que necessita, desse elevador entra nesse local, fecha uma portinha e aperta um botão. Ele sobe e desce apenas e geralmente é no máximo 1 ou 2 andares. Ele não sobe mais alto que isso. Tem que ter esse elevador funcionando, porque não adianta nada ter no local se ele não estiver funcionando. E só, para por aí. Dificilmente você vê algumas outras adaptações diferentes dessas que eu citei nos mais variados locais e estabelecimentos aqui do nosso país. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho as coisas que nós presenciamos lá nos Estados Unidos. Nós conhecemos 2 cidades da Flórida, que foi Miami e Orlando. A gente já tinha ido outras vezes para lá
mas essa vez foi um pouco diferente, porque nós fomos já tendo a Vicky. Então o nosso olhar para acessibilidade, para inclusão, estava muito mais aguçado do que das outras vezes que nós nem pais não éramos ainda. Algo muito interessante que nós notamos nos hotéis da Disney quando a gente fez um tour para conhecer é que toda e qualquer piscina, fosse grande ou um pequeno ofurô, havia aquelas cadeiras elevadores para colocar a pessoa com deficiência dentro da água. Eu achei aquilo muito interessante. Tá aqui a imagem de um local que a gente filmou e eu achei muito legal porque essa piscina em questão era muito pequenininha. Era uma piscina redonda e ela devia ter no máximo 2 metros de circunferência. Ela era bem pequena mesmo. E mesmo sendo pequena dessa forma, ela tinha essa plataforma para que a pessoa com deficiência conseguisse utilizar aquele ambiente. Obviamente, todos os locais com rampas, calçadas uniformes, sem estarem quebradas, sem degraus, ou seja, uma pessoa com deficiência cadeirante poderia se locomover tranquilamente por todo o complexo desse hotel em específico que nós vimos e de vários outros também. Nós notamos que lá tudo é muito bem planejado. Acho que essa que é a palavra. As portas dos hotéis são largas. Os banheiros, mesmo não sendo específicos para pessoas com deficiência, a grande maioria deles tem aquelas barras de proteção. Os sanitários são próprios para pessoas com deficiência, mesmo esse banheiro não tendo a especificação de sanitários para pessoas com deficiência. E eu achei isso bem interessante, porque aqui nós só temos estes dispositivos de segurança em ambientes específicos para pessoas com deficiência. E lá é praticamente generalizado todas essas situações. As calçadas são conservadas e lisas, que você consegue caminhar, você consegue andar com uma cadeira ou você consegue empurrar uma cadeira tranquilamente. Pontos negativos. Lá você só tem estacionamento para pessoas com deficiência e afins, idosos e gestantes, enfim, todos os casos que nós conhecemos, que aqui no Brasil nós temos preferência. Filas não são preferenciais. As filas são iguais para todas as pessoas. Todas passam pelo mesmo tempo. A exemplo, fila dos parques. Quando você vai, que tem umas filas ao parque que está muito lotado, tem filas muito grandes, você chega a pegar 2 horas de fila. E não existe fila preferencial para pessoas com deficiência. Então, enquanto nós estávamos na fila, nós vimos várias famílias, com crianças principalmente, e aí havia todos os tipos de deficiências. Crianças com múltiplas deficiências, a exemplo da Vicky, que não fala, não anda, depende, exclusivamente do auxílio do pai, da mãe ou do cuidador. E crianças também que tinham algum tipo de deficiência, mas o seu intelectual era preservado, ou a criança tinha uma deficiência intelectual, porém andava, mas assim, todas elas aguardando a sua hora de brincar, de entrar no brinquedo, na fila, como todas as outras pessoas. Isso eu achei um ponto positivo aqui para o Brasil, porque as pessoas com deficiência têm sim preferência nas filas, ou seja, tem uma fila específica, para pessoas com deficiência, o que acaba agilizando muito o processo. Uma criança, eu falo mais de criança porque é a minha realidade, mas se você que está assistindo esse vídeo já é um adulto e é uma pessoa com deficiência, deixa nos comentários aqui se o que eu estou dizendo faz sentido. Mas para mim faz muito sentido uma fila preferencial com a Victoria, por exemplo, porque ela é uma criança que não entende muito bem o que está acontecendo ao redor dela. Ela precisa ter uma rotina para daí ela conseguir compreender que aqui eu estou num lugar que eu venho sempre e eu preciso esperar um momento.
ela sabe que ela vai para a clínica fazer os atendimentos dela. Ela já sabe que ela vai para a escola, que é diferente da clínica. Ela sabe que sábado de manhã nós vamos à igreja e lá é um ambiente diferente também. Mas por quê? Porque nós temos uma rotina. Todos os dias ela vai à clínica. Todos os dias ela vai para a escola. Todos os finais de semana ela vai para a igreja. Então ela já criou essa rotina e ela sabe diferenciar ambientes. Mas tudo que sai dessa rotina, ela sente uma certa dificuldade. Então, se eu estou num supermercado com ela e uma fila muito grande, tem muito estímulo, muita informação para ela, eu percebo que ela fica incomodada. E se eu consigo ter acesso a uma fila preferencial na qual eu tenho uma prioridade, eu consigo ser atendida mais rápido, eu percebo que ela não sente tanto essa diferença. E que lá nos Estados Unidos a gente não tem isso. Então, eu e o Hugo, enquanto caminhávamos, enquanto passeávamos tanto nos parques, quanto nos supermercados, quanto nas lojas que nós fomos, em qualquer lugar que a gente tenha passeado, a gente conversava que se um dia nós formos levar a Vicky para uma viagem como essa, como nós faríamos, né? Como nós faríamos, como seria a reação da Victoria ao ter que esperar, ao ter que ficar ali naquele ambiente por muito tempo, como ela reagiria e como nós, como pais e cuidadores, faríamos para que uma logística não prejudicasse a calma dela, né? Para que ela não se desregulasse. Porque crianças atípicas, quando se desregulam, elas têm uma dificuldade muito grande para se autorregular, para se acalmar, para entender que aquilo ali faz parte de um momento, não vai ficar para sempre daquele jeito. Então, sempre tem que ser analisado todas essas circunstâncias quando você vai fazer uma viagem para outros países com crianças e pessoas com deficiência. Esses pontos eu gostaria de destacar, por quê? Porque muitas vezes nós aqui no Brasil reclamamos de direitos que nós temos e exercemos até com certa facilidade, como esses que eu citei. E que fora do país as pessoas não têm, simplesmente não têm, né? Ou tem uma coisa e não tem outra. E eu percebo quão avançado nós estamos em determinados aspectos, mas o quanto atrasados estamos em outros. Por isso que é muito bom termos a oportunidade de conhecer outras culturas, de visualizar outras situações, para quando passarmos por coisas parecidas aqui, a gente saiba analisar os pontos positivos e negativos de cada situação passada. Por isso que a acessibilidade deve ser uma luta constante das pessoas com deficiência e das famílias de pessoas com deficiência, porque só nós sabemos o que nós passamos quando a gente não encontra nada de acessibilidade. Outro ponto importante, que não é o foco específico desse vídeo, mas que eu e meu esposo achamos muito interessante, que foi diferente das outras vezes que nós viajamos, é como pessoas com deficiência estão saindo cada vez mais de suas casas. Nos parques foram as vezes que nós mais encontramos pessoas com deficiências, como eu já disse antes no vídeo, das mais variadas, e muitas famílias com as crianças devidamente caracterizadas, com arquinho de Mickey ou de Minnie, ou com um balão do parque, ou com uma camiseta, uma roupinha, estavam todos lá, se divertindo, felizes, se sentindo incluídos numa sociedade que geralmente só procura excluir. Como isso tem mudado? Quanta diferença tem feito na vida dessas famílias e dessas pessoas com deficiência? Então, que nós, a cada dia, que a gente possa buscar cada vez mais o direito a nossas crianças em específico serem como crianças. Porque antes da deficiência tem uma pessoa ali, tem uma criança ali, que tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Vamos lutar por cada vez mais a acessibilidade para que nossos direitos sejam de fato garantidos e exercidos, não como uma vantagem, mas sim como um direito.
porque é uma frase que eu sempre digo, muitas pessoas querem o direito, mas não querem a deficiência. E elas não entendem o peso dessa frase. Que eu e você lutemos cada dia para que esses direitos sejam de fato exercidos, que eles aconteçam para todo e qualquer tipo de pessoa com deficiência, seja ela aparente ou não. Esse é o recadinho que eu quero deixar para vocês hoje. Um beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixa um comentário aqui embaixo se você já viajou para algum outro lugar, que você tenha visto situações diferentes que nós não encontramos aqui no Brasil no quesito acessibilidade. Conta pra mim, porque daí eu vou pesquisar mais e venho fazer um vídeo diferente para vocês sobre esse assunto, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.